Tudo começou aqui. Pai velho, Antônio Arlindo, que veio de Icó. A família veio fugir de lá porque tinha um dos familiares que tinha uma Bíblia e era perseguido pela Igreja Católica, porque era proibido ter Bíblia. Queria matar um desses familiares. Tiveram que fugir para Senador Pompeu, Buenos Aires. E o filho mais velho que Miravi foi o Zé Arlindo, que eram os filhos do pai velho, era Zé Arlindo, Manuel Arlindo, que é o conhecido por senhor Arlindo, seu Tonho, que é o Antônio Arlindo, Enéas, que é o famoso Tinero, Adonias, que foi o vaqueiro mais famoso do estado do Ceará e talvez até do Brasil, e tio Paulino, que é o mais novo, e dos filhos também, tinha o tio Joca, que era uma pessoa muito querida de todos os sobrinhos, e uma pessoa, na minha cabeça, a pessoa que mais conhecia a Bíblia, de todas as pessoas que eu conhecia até hoje. Conhecia a fundo e sem fanatismo, que isso é muito legal. E as mulheres eram tia Francisca, tia Vivi, tia Jusina, acho que só essas três, viu? E aí o pai velho, que é o Antônio Arlindo, comprou isso aqui em 1935, comprou dos Pitombeiras. E ficou aqui até a morte, que ele comprou aqui em 35 e morreu em 65, não sendo preciso, mas acho que com 96 anos, ou 95 por aí. Então ele ficou aqui 30 anos da vida dele. E quem ficou até a morte também, que foi recente, coisa de talvez uns 5 anos, o Tinero, que é o Enéas. E agora resta aqui a Dazinha, que é a viúva do Tinero, é a segunda esposa. Eu sou a esposa do Enéas Arlindo. Nós casamos em 62 e vivemos quase 50 anos. 40 e tantos anos nós vivemos juntos e estou com muita saudade dele. Graças a Deus foi um casamento muito bom, vivi muito bem com ele. 40 e tantos anos nós vivemos juntos e se separamos em 2011, no dia 1º de junho ele faleceu. Mas deixou muita saudade, ainda hoje eu tenho saudade dele. Nós eu casei com 32 anos e ele com 54, não foi? Que você fizeram a conta? Quantos filhos você teve com o vovô? 5 filhos nós tivemos juntos, graças a Deus, meu Deus. Ainda hoje tem meus filhos. O primeiro foi Cosmo, o segundo Damião, eles são gêmeos, sabe? Mas o primeiro que nasceu foi o Cosmo, depois o segundo foi o Damião. E a primeira foi a Marinês, né? Que é a menina, a mulher. Aí o segundo foi o Cosmo Damião e a terceira foi a Maria Eunice Pinheiro. E o neto com a esposa que mora aqui do lado, aqui, vizinho, colado à Dazinha. E aqui estão tocando aqui o travessão. E a história continua lá em cima, na Santa Maria, que é no ano seguinte veio o vovô, que é o senhor Arlindo.
Eu sou Samuel Arlindo, filho do Horácio Arlindo e da Naninha. Continuando o que o Elan estava falando lá no Travessão, aqui é o espaço onde está um dos membros da família Arlindo, que é o senhor Arlindo, filho do pai velho do senhor Antônio Arlindo. E aqui começa a segunda etapa, uma das partes da segunda etapa da família Arlindo, que é aqui onde morava o senhor Arlindo, onde ele criou os filhos, o Oséias e os outros, o Horácio. E aqui ele ficou até os 98, quase 99 anos, onde ele comprou essa Santa Maria em 36, acredito eu que foi em 36. Ele era barbeiro e com esse dinheiro de barbearia na época ele comprou essa propriedade, que é uma grande propriedade aqui. Como eu estava falando a respeito da compra da Santa Maria que o senhor Arlindo fez, ele era um barbeiro pobre, naquela época cortando cabelo em Senador Pompeu, ganhando muito pouco, mas muito econômico, muito seguro, foi juntando dinheiro até em garrafas, assim me contaram na época, e foi bem depois contaram essa história, que ele foi juntando dinheiro, e quando chegou o dono da Santa Maria, o pai do dono, que era o Aderaldo Mano, que queria vender a propriedade que o filho já havia morrido, que era o dono, e ofereceu para o meu avô e ele vendeu, ele comprou, ele falou que tinha o dinheiro, e comprou isso daqui, continuou indo cortar cabelo em Senador, e botou os filhos para trabalhar aqui, tudo pequeno, e daí ele viu que o Senador era muito longe, veio para Mombaça, que é 2 léguas a menos do que o Senador. O Senador é 5 léguas, Mombaça é 3. E montou uma barbearia em Mombaça, e lá ficou mais muitos anos, e veio parar de trabalhar com barbearia quando já estava bem velho, que já não dava mais para ir para fora, para fazer uma viagem de 3 km todos os dias e voltar. E daí ele comprou, daí foi quando ele recebeu uma herança da mãezinha, que era a mulher dele, a Mariô, uma herança lá em Belém do Pará, um tio dela que veio falecer, e deixou 3 propriedades lá na Ilha do Marajó. E daí começou, ficou por aqui, daqui papai, que é o meu pai, o Horácio Arlindo, criou os outros filhos aqui do lado também, que sou eu, o Elan, o Javan, o Daniel, o Silas. E daí a gente foi indo embora, e lá embaixo eles vão continuar a história. Foi indo embora, ficou todo mundo quase fora em São Paulo. Só tem hoje o Daniel aqui, que também já morou lá. E o Neto também, que já morou lá, também está aqui. E eu espero também ainda voltar para cá, na minha velhice, quero morar aqui. Como eu estava falando, eu também estou voltando para Santa Maria. Estou preparando o meu cantinho para a minha velhice. E para que as raízes não venham se acabar, porque os velhos vão indo e os jovens não vão ter muito para onde ficar. E eu quero ficar aqui justamente para as raízes continuar, para a gente continuar com a história, com a nossa família, onde eu possa receber meus primos, meus parentes. E aqui quero terminar meus dias de vida, se Deus quiser, no meu cantinho ali que eu já estou preparando. E lá embaixo a gente continua, os outros vão falar mais da história da Santa Maria e dos descendentes da família.
sou Daniel, o filho mais velho do casal de Horácio e Naninha, e dando continuidade ao que já foi dito através do Elan e Samuel, eu quero saber da minha mãe como foi que ela conheceu papai. Eu moro aqui, moro no Senador, aí veio morar aqui, aí nós ficamos se conhecendo. Aí, depois, com um bocado de ano, em 50 e o quê? Que nós começamos a namorar. 58. 41. Aí com 2 anos nós casamos, aí nasceu você, o Javão, o Elan, o Samuel, o Mané, a Nésia, o Sila, a Nete e os filhos. Acho que eu falei tudo. E o senhor, papai, como foi que o senhor, quando veio de Senador Pompeu, o senhor era bem jovem e conheceu a mamãe aqui na Pitombeira, no Açudinho, aqui, onde foi? Quando nós viemos de Senador Pompeu, eu vim em 1937, até no mês de maio, quem foi buscar nós lá, buscar a condução de papai, foi o pai velho, o Antônio Arlindo, né? E nós viemos em carga, eu vim no meio de uma carga, isso em maio de 37. Aí ficamos por aqui, depois ficamos logo se conhecendo logo, mas demorou muito tempo a gente se entrosar em namoro, essa coisa. Nós casamos em 51 e você nasceu em 52. Aí ficamos aqui. Meu pai, eu morava aqui, fiz uma casinha de taipa no Travessão. Lá moramos uma porção de tempo. Porque de 51 a 59. 59 eu vim fazer essa casa aqui, né? Quando foi em 60, foi que eu comecei. Até ali a gente tinha uma vida muito difícil, assim, financeiramente falando, né? Mas depois em 60 eu fiz uma bodeguinha aqui, né? E as coisas foram andando até que, graças a Deus, até hoje, nós temos esse monte de filhos, né? Estamos indo, tocando o barco, né? Mamãe, a senhora trabalhou por um bom tempo com o Bidel e a Generosa. É verdade isso? Trabalhei 12 anos. Qual era a atividade da senhora lá? O que eu fazia lá? Ela era doente, se cuidava da bombaça e eu ficava chique-chique-lope na casa dela. Aí eu cuidava do Narciso, do Arizo e o Aldizo. Sei, quer dizer que a senhora era babá deles, no caso? Era. Babá desses filhos do Bidel, né? Era. Eu queria muito bem a eles, todos os 3. Eles como os mais velhos, não é isso? Era. Sim. E daí, quando a senhora casou-se, logo também saiu de lá, né? Foi. Imediatamente. Eu vim pra casa, antes de casar, bem um ano, foi mais. Vim levantar a mamãe. Aí logo nós vamos arrumar casamento, ajeitar as coisas para casar. Quando eu comecei a namorar com ela, que pensei em me casar, tirei ela da casa do Bidel, né? De que eu não quero empregada, casar com empregada, né? Eu sou o Javão, o segundo filho do casal Horácio e Naninha. E gostaria muito de saber da mamãe como era a vida dela com a titica, Xixica, minha avó, e com o avô, pai dela, que eu não conheci. Se eles moraram
segundo foi citado aí, que ele morava na Pitombeira, mas quando eu conheci já morava na Pitombeira. E o meu avô, o pai dela, que eu não conheci, que acho que morreu muito jovem, como era ele, de que ele morreu, que até hoje eu não sei. Agora ele morreu do coração. Não, seu avô. É meu pai. Ele morreu do coração em 32. Aí, eu não conheci ele. Quando eu conheci ele, Jesus levou ele. Aí a minha mãe sofreu muito para criar 6 filhos. Coitada daquela, não tinha nada, só água no pote, porque botava uma valtinha d'água para a gente beber e mais nada. Eu passei um bocado de fome, muita fome mesmo. Deus sabe de tudo. Aí nós ficamos na barragem de senador, depois nós vimos para cá, para nosso terreno aqui. Aí foi acabar de criar nós do que era nosso. A minha mãe casou só a segunda vez. Aí o meu padrasto era muito trabalhador, dizer o quê? Bebia muita cachaça, mas era trabalhador. Mas a mamãe, quando veio para o Travessão, a senhora veio de onde? Da Pitombeira ou do Senador Pompeu? Senador Pompeu. Muito bem. E como era que era o nome do pai da mamãe? Francisco Pinheiro. Acho que era Pinheiro do Santo. E como era chamado ele? Chico. Chamava-se Chico. Quer dizer que a Dedeca conheceu ele? O tio Joaquim, sei lá? Não, conheceu. Não? Ele é mais velho que eu. Quando meu pai faleceu, eu estava com 5 anos, nos 6. Aí eu não me lembro. Quando eu comecei, Deus levou ele. Muito doente do coração, coitada. E esse terreno que era no Travessão, ele, o Chico, havia comprado, já tinha o terreno dele? Era dele, era herança? Tinha. Era herança do padrinho velho. O padrinho velho morreu depois e ele herdou. Que era o pai dele? Era o pai dele, João Pitombeira. A senhora conheceu ele? Conheci. Conheci muito, ele demorou muito a morrer. Meu pai morreu com 33 anos, meu pai. Meu bem novinho. Morreu muito jovem. E tinha o tio Joaquim, a senhora e a Dedeca? Não, tinha a Marieta, que é a mais velha. Ah, que era casada com o João. Anel. A Marieta era a mãe do Orismar? Era. Aí tinha o Finado Joaquim, eu, e a comadre Deca e a comadre Generosa. Eram 6 filhos. 6. Então ele havia casado muito jovem, né? Certo. Eu acho que foi. E a véia também, né? A véia nós chamamos a véia. Ele casou muito novo nele, eu acho que foi. Ele morreu com 33 anos, já tinha 6 filhos. Parabéns, essa história eu não sabia. A Diolanda disse que ele parecia muito com ela. Papai, como é que foi a relação que o senhor teve com quer dizer, o sogro você não conheceu, mas a sogra muito bem, né? A sogra e os outros irmãos da mãe, eles te aceitaram bem ou eles ficaram com o pé meio atrás? Não, quer dizer, a família não. Mas o velho João Pitombeira, ele não gostava desse relacionamento de amizade, não, de casamento, não. O velho João Pitombeira era o avô dela? O avô dela. Ah. Ele não... Por quê? Ele não sei, no Itapá ele chamava o cabra. Aquele cabra. E como que o senhor superou isso e como é que o senhor acha que ele também superou? Que depois ele ficou de boa? Mas depois quando ele viu que eu não era a pessoa que ele tava pintando? Que ele achando que era, mas depois ele tornou-se, ele morreu com bem uns 95 anos por aí, né? Morreu no poder da Diolina, né? Em Fortaleza. E até aí vocês já se davam bem? Não, estava, bem. Nunca mais ele chamou de cabra? Não. Eu sou Horácio Arlindo Filho, filho do casal Horácio Batista Arlindo e Diana Vieira Arlindo. Sou o último filho do casal
onde foram criados 9 filhos. O primeiro foi Daniel, o segundo foi Javan, o terceiro foi o Elan, o quarto o Samuel, o quinto Anésia, o sexto o Neto, o sétimo a Anete e eu fui o último, né? E dando prosseguimento de tudo aquilo que foi falado pelos outros irmãos, quero perguntar para o papai, depois da família toda formada, como ele reagiu quando todos os filhos começaram a sair do Ceará. Não foi por desolvência, nem coisa nenhuma desse tipo, mas sim por necessidade, porque aqui era muito difícil, e todos foram para São Paulo. Eu quero perguntar para o papai como ele reagiu vendo todos os filhos saindo de casa, como desde o primeiro foi o Javan, né, e depois o Daniel, o Elan, como ele se sentiu na época, foram começando cada um tomando seu rumo. Lamentavelmente, a família, eu não estava em situação tão precária, eu estava numa situação razoável, né? Mas o Javan foi quem primeiro, para começar, ele não tinha muito interesse de estudar. Mas aí quando ele ficou com 17 anos, logo idealizou de ir para São Paulo. Não é por causa de necessidade, é interesse daquela juventude que tinha falar em São Paulo, negócio de São Paulo, todo jovem queria ir para São Paulo, né? Então ele foi para São Paulo em 1970, dia 1º de outubro de 1970, 1º de outubro. Depois foi o Elan, foi? Não, o Daniel. Inclusive também, quando o Elan foi, o Elan já estava, acho que ele já estava fazendo até o primeiro ano, segundo grau, né? E o último que foi para São Paulo, quase dos últimos, antes de você foi o Samuel. O Samuel, ele era assim muito espertinho e tal, mas muito desligado. Por quem mais eu chorei foi pro Samuel. Ele ia saindo, meio desligado, muito ativo, mas muito desligado das coisas, não ligava pouco. Eu imaginei que ele ia sofrer muito em São Paulo. Mas graças a Deus hoje é um dos que está mais bem equilibrado, Samuel. Justamente que hoje está toda a família toda reunida, todo mundo satisfeito, todo mundo contente. Graças a Deus, nós estamos numa situação razoável, né? Mamãe, como foi para a senhora a saída de todos os filhos, e principalmente das filhas, que geralmente é normal que a filha mulher é sempre mais apegada à mãe do que os próprios filhos homens. Como a senhora se sentiu na época que a Anésia saiu, depois a Anete saiu, e vocês ficaram sozinhos? Deus sabe como foi. Quem saiu primeiro foi o Javan. Eu senti muito a saída dele, que era quase menina ainda. Era muito criança o Javan quando foi embora. Aí depois foi o Daniel. Aí, por todos eu chorei muito, por todos eu senti muito a saída deles. E você que foi o último que foi, eu senti muito a sua saída. De todos eu senti muito que eu era pegada por vocês, que vocês tão bom para mim que só Jesus sabe, meu filho. A satisfação que eu tenho com vocês, que eu sou como mãe, eu acho que eu tenho que contar que eu tenho muita satisfação com meus filhos. Eu fui uma mãe que tive sorte com eles, graças a Deus. Há 52 anos atrás, quando a família do papai e da mamãe pensaram que nós não iríamos resistir, né? Que quando ela me teve, né? Foi uma gravidez de muito risco. Chegaram a pensar que a gente não ia resistir, né? Tanto ela como eu, né? Mas Deus tinha esse propósito tão maravilhoso, de 52 anos depois, realizar essa festa tão maravilhosa. Esse reencontro de família, de filhos, dos 9 filhos, está todos junto. E não só os filhos, como os parentes, amigos, sobrinhos, sobrinhas, tios e tias, que há muito tempo a gente não se encontrava. Isso foi maravilhoso. Não há outra palavra, só agradecimento.